Cálculo 1. Hoje é dia 7, né? Do 10/2020. E aí, o que nós vamos fazer? Olha só. Vamos pensar em algumas derivadas aqui. Exponencial. Vamos supor que você tem uma função assim, ó. E aí você quer derivar essa função, né? Então, para derivar essa função, o que você vai fazer? Vou dar uma permissão aqui. Nós vamos usar aí a regrinha da função exponencial, certo? A regrinha da função exponencial, o que ela fala para gente? Ela fala para a gente derivar o expoente e multiplicar por ela mesma, né? Então, olha só o expoente dessa função exponencial, isso aqui tudo. Se você quiser a derivada disso, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu expoente todinho, ó, menos 6 raiz de y, vai derivar vezes a própria função do jeito que ela vem. Aí você copia a função toda, ó. Exponencial de menos 6 raiz de y, tá vendo? Assim. Aí, nesse pedacinho aqui, é onde que você realmente vai derivar. Tá só indicado, tá vendo? Eu gosto de deixar indicado primeiro, porque primeiro eu organizo o pensamento do que eu tenho que fazer, para depois eu ir desenvolvendo. Então, agora eu já organizei meu pensamento, que eu vou pegar o expoente, vou derivar, vezes a própria função. Nesse pedaço aqui, fica mais fácil de eu entender a derivada se eu fizer assim, ó. Menos 6, y elevado a meio, vezes exponencial de menos 6, raiz de y, tá? Aí, aqui eu tenho uma potência, né? Então, quando eu for derivar, eu vou manter a constante. Então, eu já copio ela, ó, menos 6. Ela continua aqui, constante, multiplicando. Eu vou pegar o meu expoente aqui, que é meio, tá vendo? E vou descer ele, ó. E vou fazer meio menos 1. Isso vai ser a derivada. Aqui eu não faço nada, é só copiar. Exponencial de menos 6, raiz de y. Aí, esse 2 eu posso simplificar com o 2 que tem aqui, né? Vai dar 3. Eu vou ficar com que expressão aí? Olha só a expressão que eu vou ficar. Vou ficar com menos 3 y elevado a menos meio vezes exponencial de menos 6 raiz de y, tá? Para poder ficar mais arrumadinho isso, aqui a gente já derivou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, como o expoente está negativo, eu vou reescrever essa resposta, ó. Então, a minha derivada vai ser a seguinte, ó. A mesma coisa que menos 3 sobre raiz de y vezes o exponencial de menos 6 raiz de y. Tá vendo? Essa seria a minha derivada. E aí? Tranquilo? Tem alguma dúvida nisso? Me contem aí.
O Marcos está falando que viu sim, Marcos. É a derivada da função exponencial. Ô, Nossa, está perguntando meu e-mail para quê? É para mandar as coisas lá na sala de aula, viu? Se não estiver conseguindo pelo seu e-mail, manda pelo e-mail da Engenharia Civil e identifica. Engenharia Civil ou qualquer outra engenharia. Oi, Vitória. Oi. Ah, sim. Peraí. Respondo sim. Só colocar meu e-mail aqui. Ô, Dani. Oi. Ah, é prova? É prova depois do intervalo. Ah, tá. Desculpa, cheguei atrasada. Tá bom. Peraí que eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o menos nem. Ô, Isabela, a gente está tirando umas dúvidas aí antes da prova, tá? Tá, joia. Então tá. Olha só. Então vamos lá, gente. É o seguinte, vocês estão com dúvida, assim, ó. Tem uma propriedade, né? Por exemplo, se você tiver raiz de y, isso é a mesma coisa que y elevado a meio, não é? Isso. Então, olha só. O que acontece? Eu vou fazer isso daqui de novo com vocês, ó. Então, tem essa propriedade. E tem a outra propriedade também, que é aquela que se você tiver assim, ó, y elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 elevado a y. 1 sobre y, aliás. Ou melhor, y elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre y ao quadrado, tá vendo? São propriedades extremamente importantes no cálculo, que você usa o tempo todo, ó. A raiz, ela pode ser escrita como uma potência. O número que está acompanhando aqui o y elevado a 1 é o 1. Então, ele vem para o numerador. O índice da raiz é raiz quadrada. Então, o índice da raiz é 2. Vem para o denominador. Aqui embaixo, a gente tem y elevado a menos 2. Toda vez que você tiver um expoente negativo, você pode escrever como uma fração, assim, e aí o seu expoente fica positivo. Isso é uma propriedade e elas são muito usadas. A função que a gente quer derivar aqui é exponencial de menos 6 raiz de y, tá vendo? Menos 6 raiz de y. Se você quer derivar menos 6 raiz de y, o que você vai fazer? Você vai vir para cá e vai. A regra da derivada da função exponencial é você pegar o expoente, derivar o expoente vezes a própria função. É uma regra, é a regra da derivada da função exponencial. Então, a gente copiou o expoente, tá vendo? Eu copiei ele e deixei indicado que eu ia derivar, vezes a própria função. Se é a própria função, eu copiei ela exatamente como ela vem. Tá. Então, aqui nessa primeira linha, eu deixei indicado como é que eu vou fazer o processo de derivação. Eu ainda não derivei. Aí, para eu derivar, é mais fácil eu escrever raiz de y assim, ó, y elevado a meio, né? Que vem dessa propriedade aqui. Então, o que eu fiz? Eu mantive a constante, menos 6, vezes y elevado a meio, vezes a função do jeito que ela veio aqui. Aí, aqui, o que eu fiz? Aqui eu não derivei ainda, ó. Aqui eu só reescrevi. E aí, o que eu vou fazer? Derivada da função, derivada de polinômio. A gente desce o meio, desce o expoente, ó. Constante você mantém, né?
Deixa eu ir fazendo esse daqui com vocês, ó. O que a gente faz? Aqui a gente copia o menos 6 vezes derivada de polinômio. Desce a potência, que é meio, vezes ela, e aqui fica meio menos 1. Vezes isso daqui que a gente não mudou desde o começo. Aí, resolvendo aqui, a gente pode simplificar esse 2 com menos 6, vai dar 3. Então, vai ficar menos 3. Esse meio aqui, não é que ele sumiu, a gente simplificou. Ele estava multiplicando aqui, a gente simplificou 2 com 6, deu 3. Y, meio menos 1. Meio menos 1 dá menos meio. Então, vai ficar menos 3y elevado a menos meio, vezes exponencial de menos 6 raiz de y. Reescrevendo esse pedacinho aqui, que a potência é negativa, eu posso colocar ele... Isso daqui é a mesma coisa que menos 3, y elevado a meio positivo. Só que o meio eu posso voltar ele para a raiz. Aí foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu copiei o menos 3 vezes a função exponencial e, ao invés de deixar y elevado a meio, eu transformei em raiz, ó, aqui no denominador. E a minha resposta ficou assim, tá? Beleza? Ficou claro? Então, beleza. Tem mais alguém que chegou depois aí, que está com dúvida? Que não entendeu esse exercício? Pode falar, gente. Aproveita agora, que a hora é agora. Ô, Dani, Oi. no final ali, no expoente negativo menos 6 aí de y, não precisa colocar para baixo, não? Se você quiser, pode. Ou pode deixar assim. Ah, tá, Aí beleza. fica Não, seu você pode deixar, então. fica a seu critério. Se você quiser colocar ele embaixo, também pode. Que aí você deixa o expoente positivo, né? Aí depende também, por exemplo, você está fazendo uma prova. Se na prova você observar que está embaixo, aí você transforma para baixo, Ah, tá. Entendi. tá? Beleza. Show, galera. Então vamos fazer. No finalzinho a gente faz. Vamos fazer mais alguns derivados aí, que eu acho que a gente não fez tantos. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Professora, Oi. tem um de limite que eu fiquei na dúvida dele. Sim. Seria a letra F. Letra F, deixa eu dar uma olhada. É que ele é basicamente... Ele é raiz M de X, com X tendendo a Y. Beleza, eu tô abrindo aqui para eu ver qual que é. Não, beleza. É a letra F. Isso mesmo. Ok. Vou fazer ele com você.
alguém me manda o link da aula dela aí, cara, que até agora eu não entrei. Professor, Oi. a lista de exercícios é para eu postar também no sala de aula, né? É para postar no sala de aula. Ah, tá. Ok. Bom, gente, esse daí, vamos lá. Mas assim, tem problema. Oi. Mas assim, só te perguntar também. Mas tem problema se eu postar ele depois que eu fizer a prova? Porque eu só quero acertar algumas coisas. Tá marcado lá até meia-noite, né? Até 23h59. Aí a prova, eu Tá. quero, a resolução da prova, eu vou deixar até 10 horas para vocês postarem. Agora, os exercícios pode postar Uhum. até 23h59. Tá bom? Tá ok. Obrigado, senhor. Então a gente vai ter limite, não, né? Limite de raiz de x. De x tendendo a infinito. Bom, quando você pensa nessa função aqui, você pode pensar assim, ó. Limite de x elevado a 1 sobre m. Tá vendo? Que é uma potência, né? Do x tendendo a infinito. Então, aqui é uma potência, mas quando a gente for resolver, vai ficar assim, limite, ficaria assim, né? Infinito elevado a 1 sobre m. A gente chegou a ver lá no comecinho, né? Que quando a gente tiver infinito assim, elevado a 1 sobre m, que por mais que a gente tenha aqui um expoente que é fracionário, como a gente está falando do infinito, provavelmente a gente vai ter um número muito grande aqui, tá? E provavelmente vai ser algo muito perto de infinito, já que a gente não consegue mensurar o infinito, tá? Vocês concordam? Viram aí esse exercício? Quem que resolveu ele? Ô, Dani, Oi? alô. Nesse caso, eu chamei o 1 sobre n de u, né? E ficou infinito elevado a u, infinito elevado a corrente sobre expoente infinito, né? Isso. Uhum. Falou. Vamos fazer alguns de regrinha do produto, regrinha do quociente. Olha só. Tenho aí uma função f de x. Aí, para a gente poder fazer
esse exercício, a gente vai usar aí o que a gente chama de regra do produto. Que é quando a gente tem, por exemplo, uma função f, a gente tem g vezes h, e a gente quer a derivada, aí a gente faz a derivada da g vezes h sem derivar, mais g vezes a derivada da h. A galinha, né? A galinha dos ovos de ouro. Aí agora eu vou fazer a primeira derivada aqui, ó. Então, aqui manda eu pegar a primeira função, derivar, não deriva a segunda, mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda função. Né? Então, essa daqui é a minha G e essa daqui é a minha H. Eu vou seguir na fórmula, ó. Mandou derivar a G. Então, a gente vai pegar a exponencial de 2x e vai derivar vezes cosseno de menos x mais. Vamos pegar a primeira função aqui, ó, exponencial de 2x vezes a derivada da segunda, ó, cosseno de menos x. Tá? Aí, ó, pra gente fazer a derivada dessa, então eu esquematizei primeiro, ó, a derivada seguindo a regra do produto, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Aqui é a regra do expoente. Então, na regra do expoente, eu derivo o expoente vezes ela mesma. Então, para eu resolver essa derivada aqui, eu vou pegar o meu expoente, que é 2x, vou derivar vezes a função do jeito que ela vem, ó, exponencial de 2x, tá vendo? Então, eu peguei o expoente, deixei indicado que eu vou derivar vezes ela mesma. Aqui, na segunda, eu não vou mexer, vai ficar cosseno de menos x. Esse sinal de mais eu vou repetir. Aqui eu não vou fazer nada, só vou copiar. E aqui eu tenho que derivar. Para fazer a derivada, aqui a gente tem que fazer a derivada do que está dentro. Derivada de menos x é menos 1, vezes a derivada do que está fora. A derivada do que está fora é o cosseno. Então, seno de menos x, tá? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar menos 1 vezes menos seno, vai ficar mais. Então, a gente pode até já resolver isso de uma vez. Ó. Mais, tá? Aí não terminou ainda, porque aqui tá faltando fazer essa derivada, ó. Derivada de 2x, derivada do x é 1, derivada de 1 vezes 2. Aliás, a derivada de x é 1. 1 vezes 2, 2. Vezes esse exponencial de 2x, vezes cosseno de menos x, mais exponencial de 2x, seno de menos x, tá? E aí vocês podem deixar assim. Se bem que, não tem como juntar. Fica nesse esquema assim mesmo. E aí, dúvidas? Ô, Dani, eu não entendi a parte do seno. A parte do seno? Tá. Isso. Vou fazer com vocês. A parte do seno é o seguinte. Para fazer a derivada do cosseno, a gente tem que fazer a derivada do que está dentro vezes a derivada da função de fora. Então, quanto que é a derivada? Quanto que é a derivada do que está dentro? Derivada de menos x, derivada de x é 1. Vezes esse menos aqui, então, menos 1.
vezes a derivada da função de fora. A derivada da função cosseno é menos seno. Então, vezes menos seno de menos x. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar seno de menos x. Que é o que a gente colocou aqui, ó. Entendi. Obrigado. Entendeu? Beleza. E aí, galera? Tem mais alguém que tem dúvida nesse? Ou tá tranquilo? Dani, Oi. por que na primeira parte da expressão ali não tem um menos um no exponencial sobre 2x? Como é que é? No comecinho da equação ali. Não tem um menos um no expoente. Diminuindo o exponente. Porque aí é outra regra, né? Você está confundindo. Por exemplo, ali, ó, é exponencial de 2x. Você está confundindo quando a gente tem x elevado a 2, por exemplo. Exponencial de 2x é uma função exponencial. A função exponencial, você pega o expoente, deriva vezes ela mesma. Aqui é uma potência, que é uma função polinomial. Ah, sim. Nessa daqui a gente desce o 2 e subtrai um expoente. 2x. Beleza? São diferentes. São coisas diferentes. Essa função aqui é uma função exponencial. Joia. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida desse, galera? Ou tá tranquilo? Né? Essa dúvida do nosso amigo aí é muito importante, tá? Tem gente que confunde isso pra caramba, ó. São coisas diferentes, ó. Beleza, galera? Então vamos fazer mais aí. Vocês estão me ouvindo? Deu uma caída aqui.
Quem que pediu para repetir o final? O Lucas? Já conseguiu entender, Lucas? Ah, tá. Então, peraí. Então, vamos lá, então. Olha só. Vou recapitular isso daí. Então, aqui eu tenho um produto de funções, olha. Eu tenho uma função exponencial vezes uma função trigonométrica. E aí eu vou aplicar a regra do produto. Na regra do produto, quando eu tenho uma função que são duas diferentes, uma multiplicando pela outra, eu derivo assim, ó. Eu faço a derivada da g vezes a h, né? A derivada da primeira sem derivar a segunda, ó. Mais a primeira sem derivar, ó, não deriva a g, vezes a derivada da h, que fica aqui a galinha, ó. Se vocês lembrarem da galinha dos ovos de ouro. Então, F' é igual a G' H mais G a galinha, tá? Então, eu vou aplicar essa regra para eu poder derivar. O que eu vou fazer? Eu chamei essa função exponencial de 2x de g. E essa função aqui trigonométrica, eu chamei ela de h. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa primeira função, ó, eu deixei indicado aqui que eu vou derivar, tá vendo? Eu não derivei ainda. Eu só separei ela, ó. A primeira função é essa. Então, eu vou derivar ela vezes a segunda sem derivar. Então, eu copiei a segunda e não derivei, ó. Só copiei. Aí, eu mantive o sinal aqui, lá da regra, ó, que manda eu somar. Aí, você mantém o mais. E agora, a gente vai aplicar a segunda parte. Não deriva a primeira vezes a derivada da segunda. Então, já que eu não derivo a primeira, eu vou copiar a primeira aqui, ó. Exponencial de 2x, tá vendo? Vezes a derivada da segunda. Então, eu vou copiar essa segunda aqui e vou deixar indicado que eu vou derivar. Aí, eu venho aqui na linha de baixo resolvendo, ó. A derivada da função exponencial de x é a derivada do expoente vezes ela mesma. Então, eu copiei o expoente, 2x, e falei que vou derivar. Não derivei ainda, só deixei indicado. Vezes ela mesma. Então, copiei ela mesma aqui. Vezes o cosseno de x. Mas, aqui eu só copiei, não é para fazer nada. E aqui é para derivar. Para fazer a derivada do cosseno, você tem que fazer a derivada do que está dentro, que dá menos 1. Derivada de menos x é menos 1. Vezes a derivada da função de fora. A função de fora é o cosseno. Nós sabemos que a derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar aqui, menos seno de menos x. Menos 1 vezes esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar seno de menos x. Tá aqui, ó, seno de menos x. Aí, na linha de baixo, eu vou fazer essa derivada aqui, ó. Derivada de x é 1. Vezes 2, 2. Aqui não precisa fazer nada, só copiar. Só copiar aqui também. Mas, aqui a gente vai copiar também. Aqui a gente já resolveu. Então, aqui encerra, tá? Isso aqui é a dúvida do nosso amigo. Então, eu só coloquei aqui para explicar para ele, tá? Nosso exercício acaba aqui. Alô, Dani, Oi? tá sem áudio? Não. Não tô sem áudio, não. A galera tá me ouvindo, não tá? Fala aí quem tá me ouvindo. Aí, todo mundo tá me ouvindo, só você que não tá. Beleza?
E aí, agora consegui te ajudar, Lucas? Foi? Show. Olha só, vamos fazer um de regra do quociente também. Então, eu tenho aí uma função f. Uma função f que é g sobre h. Se eu quiser derivar, o que eu faço? Eu faço a derivada da g vezes a h sem derivar, menos a g vezes a derivada da h sobre h ao quadrado. E eu tenho essa função aqui, ó. F é igual a raiz de x sobre seno de x. E eu quero derivar isso. Para eu fazer essa derivada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo indicado primeiro. A minha g é raiz de x. Então, ó, raiz de x eu vou derivar. Vou multiplicar pela h, sem fazer nada. Menos. Agora eu vou copiar a g. A que está no denominador. Sobre essa aqui, ó. Seno. A nossa h ao quadrado, né? Beleza. Aí, se eu quiser derivar esse raiz de x aqui, né? Ó, eu tenho raiz de x, é a mesma coisa que x elevado a meio. Se eu quiser a derivada disso, né? Vou pegar isso aqui para derivar. O que eu vou fazer? Eu vou descer o meio, x, meio menos 1 dá menos meio. Aqui eu esqueci de indicar, né? Aqui tem que derivar. Então, ó, essa derivada aqui vai dar isso. Meio vezes x elevado a menos meio. A derivada de seno de x, a gente já sabe, é o cosseno de x. Então, a derivada dessa função vai ser, eu vou copiar isso aqui tudo, substituindo essa derivada que eu achei aqui, ó. Meio de x elevado a menos meio, seno de x menos x elevado a meio, cosseno de x, tudo isso sobre seno ao quadrado de x, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nesse? Tem alguém que não sabe fazer aí regrinha do quociente?
Tranquilo. Bom, se Dani, você tiver... Oi. então, eu tô com uma dúvida, mas não é nem da forma de resolução, na verdade. É, é de quando eu utilizaria essa regra. Eu estava vendo aqui porque tem algumas outras funções de derivada que ela também é formada por uma divisão. Eu estava até olhando a lista aqui. Por exemplo, a AD, ela é 1 sobre x. Sim. Aí, no caso, essa 1 sobre x eu posso fazer uma simplificação para poder utilizar aquela outra regra de descer o expoente e diminuir um expoente do x, no Sim. caso. Sim. Aí eu não consigo fazer dessa forma. Eu tenho que fazer a análise primeiro para ver se eu consigo fazer dessa forma de simplificar. Não, essa daí que você está falando, 1 sobre x, dá para fazer pela regra do quociente, sim. Só que assim, não precisa, é mais fácil fazer do outro jeito, entendeu? Entendi. Do, Então eu do, tenho sempre que pegar e analisar para ver se eu consigo simplificar ela de uma forma para ver se eu consigo pegar o caminho mais curto. o caminho mais curto. Entendi. Isso. Você consegue fazer a derivada dela por essa regra aí também. Dá certinho. Dá certo também? Dá. Depois eu vou até testar. Isso. Testa sim. Beleza. Era só essa dúvida mesmo. Era só essa dúvida mesmo? Uhum. Show. Obrigado. Uhum. Pensa aí, galera. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Pode apagar isso daí? Gente, eu vou fazer uma aqui com vocês. O Lucas tá falando aí para fazer a G, mas eu acho que esse aqui vai ser melhor. Aí, tá falando da G? Vai, a prova é depois do intervalo. Lógico que vai. Nós estamos tirando dúvida. Ó, não vou fazer a G, não, porque a G é muito parecida com essas que a gente derivou aí de raiz, tá? Então, aí na G, quem tiver com dúvida, é mais uma questão de manipulação daquelas regrinhas, de transformar raiz de x em potência. Então, vocês têm que ver isso daí, tá? Eu vou fazer uma outra aqui, só para relembrar umas coisinhas aí, tá bom? Olha só. Limite de x, de delta x. Não, peraí. Por exemplo, se tiver uma derivada, uma função assim.
resolva a derivada da função f de x é igual a x mais 2 pela definição. Então, galera, se vocês tiverem que resolver essa daí, seguinte, pela definição, derivada de definição, lembram que a gente tem que usar aquela fórmula, ó, limite de delta x tendendo a zero, né? De f de x mais delta x menos f de x sobre o x mais delta x menos x, né? Então, a gente tem essa fórmula aí da definição de derivada. Se a gente for fazer esse exercício pela definição, o que a gente vai fazer? A gente precisa substituir aqui, ó. A gente precisa substituir a f de x mais delta x e a f de x, tá? A f de x é a própria função, x mais 2. Então, a gente já tem. O que a gente não tem é a f de x mais delta x. Como que eu faço para ter ela? Eu vou pegar isso que está aqui dentro e vou substituir no lugar de x, ó. X mais delta x mais 2. Tá vendo? Onde eu tinha x aqui, eu substituí por x mais delta x. E achei. Então, eu vou reescrever esse limite, ó. Limite de delta x tendendo a zero, né? E aí, aqui esse x vai cortar com esse menos x, eu vou ficar só com delta x ali no denominador.